Tá Tudo bom. certo por aí? Estou aqui. Tudo certo. Então tá bom. Então tá bom. Conexão deu uma dificultada hoje, mas está tudo certo. E eu falava justamente, professor Legene, que a gente iria Da China. comentar essa decisão de Donald Trump de fechar o consulado da China em Houston, no Texas, né? Essa ordem foi anunciada hoje pelo Departamento de Estado americano. Acontece um dia depois dos Estados Unidos acusarem os chineses de espionarem a produção do teste da vacina contra a Covid-19 no país. O governo chinês afirmou que essa atitude de Trump é uma escalada sem precedentes e ainda deixou um alerta que medidas firmes de retaliação serão tomadas caso os Estados Unidos não recuem nessa decisão. O que tudo isso representa? Nos ajude a entender, professor. Nós temos falado aqui já há algumas semanas a elevação da tensão entre China e Estados Unidos, que ela se configura militarmente no Mar do Sul da China, naquelas manobras que nós já descrevemos. Agora deu uma volta, saiu do Pacífico ali, dobrou o cabo na Índia ali, está na costa indiana, no Mar Índico, fazendo operações navais conjuntas, Índia e Estados Unidos, tudo com o objetivo claro de amedrontar, né, de encurralar, como se fosse possível, a China, né? Então, é uma situação muito tensa. Você vê, essa guerra sobre a vacina, né? Os Estados Unidos está jogando agora 2 bilhões de dólares para comprar toda a produção em primeira mão, 100 milhões de doses, com mais 500 milhões que vem depois, para eles terem a primazia de aplicar uma vacina ainda não definitivamente comprovada. Estar na terceira fase de testes com humanos não significa que ela já possa ser aplicada e que ela tenha um resultado de imunização, né? Então, essa guerra chegou num ponto muito grande. O Trump, como todo presidente dos Estados Unidos, precisa de uma guerrinha para ajudar nas eleições que hoje, eu dizia já há várias semanas, ele ainda é o favorito nas eleições. No entanto, eu estou assim, então revendo, não quer dizer que ele vai perder, mas ele começa a sentir o desgaste, né, de ter negado a pandemia, né, já está atingindo 3 milhões de contaminados nos Estados Unidos. Então, Estados Unidos, Brasil e Índia somado, que são os 3 países de direita, é metade quase da contaminação da Terra. Tem 14, 15 milhões no mundo, esses 3 tomam quase 7 milhões. Então, ele está sentindo esse drama. Ele precisa fazer uma guerra. Não dá para fazer uma guerra frontal militar com a China, porque a quantidade de empresas, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, que abriu um parque industrial na China para produzir equipamentos e depois de lá exportar para o seu próprio país de origem, onde essa fábrica existe, se ele faz uma guerra com a China, perde o mundo inteiro. Evidente que perde a China também. Então, ele tem que fazer retaliações assim, aos poucos, em cascata, né? Troca de ofensas, sanções, etc. E hoje, né, ele resolveu fechar um dos consulados chineses no estado do Texas, na cidade de Houston, dos mais importantes nos Estados Unidos, né? A China, eu estou aqui com vários portais no mundo aí de notícia aberto, a China vai retaliar, né? Agora, a forma como vai retaliar ainda não sabemos. Não será militar a retaliação, porque a China não quer confronto militar com os Estados Unidos, né? Então, é muito preocupante essa agressão do Trump quando aquele ministro brasileiro da devastação ambiental falou: vamos passar a boiada. O Trump está passando a boiada no meio da pandemia. As maiores maldades estão sendo feitas no mundo contra os povos e os países do mundo que ousam trilhar um caminho alternativo à unipolaridade. Então, aquilo que vimos falando, a situação está e vai continuar escalada de tensão. Prepare-se, haja coração. A gente tem tratado desse tema da geopolítica aqui com você todas as semanas, né? E você tem sempre falado desse alinhamento dos Estados Unidos com Israel. E agora a gente tem a China, de alguma forma, se alinhando à Palestina por conta da possível anexação, né? Parece que Xi Jinping, que é o presidente da China, ligou para o Mahmoud Abbas, que é a autoridade na Palestina,
para falar que é contrário a essa anexação. É mais um capítulo dessa geopolítica, né? Olha, Thalita, ainda bem que você levantou esse assunto, mas está muito bem posicionado a sua pergunta. Você veja a simbologia que tem por trás de um telefonema, ele falando, o Xi falando em chinês mandarim, com o tradutor do árabe do lado, evidente, liga para o presidente da Autoridade Nacional Palestina, que não é um Estado formalmente constituído, que a ONU não aceitou a Palestina como o 195º Estado, né? Apenas como Estado observador na categoria do Vaticano, tem alguns direitos, mas não vota na Assembleia Geral. Portanto, o presidente do maior país da Terra, que está chegando na primeira potência econômica do mundo, pega o telefone e liga para o presidente da Autoridade Palestina, um país que não é um país, é um povo, é uma nação, mas não tem um território definido, com 10 milhões, 12 milhões de habitantes, mais alguns dentro de Israel e mais uns 5, 8 milhões no mundo. É uma mensagem que a China manda, e ele falou em nome do governo e do povo chinês. Expressou a sua total solidariedade ao povo palestino, disse uma frase emblemática que nenhum outro país, seja de que tamanho for, teve a ousadia de dizer isso. A frase que ele disse é: a causa palestina é a mais importante na geopolítica do Oriente Médio. E a China está com os palestinos. Então você veja como é a geopolítica mundial. O Trump faz tudo para o Netanyahu anexar as terras palestinas de vez e liquidar de vez a Palestina, e o Xi entra do lado da Palestina, né? Então, esse cenário é muito interessante. Na política internacional, você às vezes não precisa ser explícito, você manda sinais, né? Quando o Lula, a primeira viagem que o Lula fez para o exterior, ele desceu em Damasco, capital da Síria. Ele não precisa falar assim: olha, Estados Unidos, eu não gosto de você. Ele desce na capital do país que era considerado, e é até hoje, um Estado financiador do terrorismo. Ele não precisou dizer que ele é contra os Estados Unidos. Bastou ele mandar esse recado. É a simbologia. Então, nós estamos muito felizes com essa decisão do Xi. Ajuda muito esse povo sofrido da Palestina, porque a paz na Palestina está cada vez mais distante. Desde 2001, com Sharon, vai fazer 20 anos ano que vem que não há uma mesa de negociação da paz. Assunto paz não está sendo discutido na Palestina, infelizmente. Quem sabe, com esse gesto do Xi, as coisas possam melhorar ali, né? Vamos botar o Brasil agora nessa conversa, que tem tudo a ver também com esse assunto que a gente já está desenvolvendo. O Brasil que, de certa forma, recebeu um aceno do Irã, que poderia comprar jatos da Embraer, mas parece que esse negócio não vai para frente, muito por conta desse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos. Essa é uma notícia que foi trazida, inclusive, pelo jornal Valor Econômico e que aponta que, de fato, o próprio embaixador iraniano disse que é muito difícil que o Brasil se engaje para que um negócio desse porte com o Irã saia do papel, né, professor? Olha, também bem observado o jornal Valor Econômico é o melhor jornal, melhor informado, né? Ele disse assim: é como se o embaixador do Irã tivesse com um cartão de crédito no bolso para o governo e falasse assim: eu estou querendo comprar 50 jatos brasileiros da Embraer, aquele EMB 190, que é o maior jato de médio porte no mundo. Tem 3 empresas no mundo que fabricam jatos regionais. A Boeing não fabrica. A Boeing fabrica grandes aviões, né? A Embraer, a Bombardier no Canadá e a BAE Systems na Inglaterra. Desses 3, a melhor é a Embraer. A relação custo-benefício, esse é um dos modelos que nós estamos vendo na tela, dos jatos executivos da Embraer, que é o que mais vende no mundo também. Então, nós temos aí a companhia que voltou a ser brasileira, tudo indica, porque a Boeing não efetivou, não homologou aquela parceria que, na verdade, foi uma compra da Embraer.
E aí esse governo brasileiro, esse cidadão que diz que é patriota, recusa uma compra de 50 aviões. Eu fui pesquisar o valor. Quando você compra um carro, né, o pessoal fala, esse aqui é o carro básico, peladão. Agora, quando tem os acessórios, né, ele vai encarecendo. O modelo do MB-190, esse é um jato executivo, o modelo do MB-190 custa o básico 50 milhões. E daí para frente o céu é o limite. Ele pode ter a configuração que o cliente quiser, né? Para 10 pessoas, que tem até suíte interna, ou para 190. É o maior jato regional do mundo. Custa, sabe quanto? A versão básica, 50 milhões de dólares. 150 significa 7 bilhões e meio de dólares. É quase que tudo, toda a nossa negociação com o mundo árabe inteirinho, que chega aí no próximo de 8 a 9. Né? Aí o governo fala, não, o Irã está sancionado, não é pela ONU, é uma sanção ilegal, porque é uma sanção feita unilateralmente por um país. Agora, esse país é tão forte e os outros são tão serviçais que acatam a orientação. Então, a maioria dos países da Europa não estão negociando, comercializando com o Irã, né? E o Brasil vai seguir essa orientação e não vai autorizar a venda para o Irã de 50 jatos regionais. Isso é alta traição nacional. Lamentável isso. Puxa vida. Queria trazer agora uma outra notícia, professor, até para que você nos ajude a entender do que se trata. Uma notícia, inclusive, que foi pouco destacada pela mídia, pela imprensa, mas que parece ter implicações nessa geopolítica mundial. É o anúncio pelo governo turco, na semana passada, que a Mesquita de Santa Sofia será transformada, a mesquita que inclusive foi transformada num museu em 1935, ela vai voltar a receber preces, ou seja, ela vai voltar a ter esse status de mesquita. Santa Sofia, inclusive, ela ganhou o selo de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco em 85. Em 2019 foi um dos pontos turísticos mais visitados da Turquia, atraiu quase 4 milhões de pessoas. E eu queria que você falasse agora quais são as implicações dessa mudança. Agora essa mesquita volta a ser mesquita realmente. Semana passada, quando essa decisão foi tomada, nós não tivemos tempo de comentar aqui no nosso programa semanal. Essa aí. Quando você vê a foto de Jerusalém histórica, você vê uma mesquita lá no meio, aquela da cúpula dourada. Todo mundo vê de longe. Quando você vê uma foto de Istambul, na Turquia, né, que chamava Constantinopla, até 1453, quando houve a conquista pelos turcos, né, você só via uma foto de cima de Istambul, você só vê a mesquita. Chama a atenção essa mesquita, que foi tombada pelo Patrimônio Histórico da Humanidade, pela Unesco, né, na década de 90. Então, eu vou contar um pouco a história dessa mesquita. Né? Essa mesquita ela foi inaugurada, demorou 5 anos a construção, ela foi inaugurada no ano 537. Portanto, 70, 80, 90 anos antes do Islã existir enquanto religião, porque o Islã começa a expandir a partir de 630, né? É só fazer as contas, dá mais de 90 anos. Portanto, ela é anterior ao Islã. Ela é uma igreja de orientação ortodoxa, é uma basílica, né? Que era a principal igreja na principal cidade, que chamava Constantinopla, que é homenagem ao imperador Constantino, que era o imperador romano do Ocidente, que acabou 1000 anos antes do Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente demorou 1000 anos depois, 476 do lado de cá e 1453 do lado de lá. Né? E esse Império Romano do Oriente era também a sede do Patriarcado Ortodoxo do Oriente, que havia, então, a Igreja Católica havia cindido, né, o principal e primeiro grande cisma do cristianismo no mundo, registrado, documentado, foi em 1056. A partir desta data, o pessoal que ficou lá no Oriente, eram católicos apostólicos romanos, deixaram de seguir a orientação de Roma. Né? E como não tinha mais seguir o Papa, eles acharam melhor não instituir um novo Papa, e aí eles usam o termo do patriarca.
era sede do Patriarcado Ortodoxo do Oriente. Então, não é qualquer igreja, né? Com um breve interregno de 60 anos, que não vale nem a pena perder tempo, 1200 a 1260, houve a Quarta Cruzada, não chegou em Jerusalém, eles resolveram derrubar lá o Patriarcado do Oriente e instauraram um Patriarcado Latino ali em Constantinopla. Ela continuou sendo igreja, mas de orientação católica, mas durou pouco tempo. Portanto, são 970, quase 1000 anos, esta igreja era uma igreja de cristãos. Com a conquista de Constantinopla, né, Mehmed II, que em a língua turca, Mehmed é Mohammed, que é Maomé, então Maomé II, que é o líder que quase 60 dias, exatamente 59 dias de cerco em Constantinopla, ele conquista a cidade e liquida, né, o patriarcado, liquida o imperador do Oriente, acaba o Império Romano do Oriente. Então, acabou. Roma já tinha, então, acabado. Esse califa, sultão, seja vizir, seja lá o que for, esse Maomé, ele decide transformar esta igreja numa mesquita, desconsiderando um dos pilares mais básicos do Islã, Thalita, que é proteger cristãos e muçulmanos. Há uma história muito bonita, singela, de maior demonstração de tolerância e de amizade entre duas religiões. Foi quando o califa Omar, que acho que foi o segundo ou terceiro califa dos 4, ele conquista Jerusalém em 636 e é recebido, né, pelo patriarca da cidade, né, chamava Sofrônios. O Sofrônios convida Omar: olha, vamos comigo orar lá na igreja do Santo Sepulcro. Ele falou: não, eu não posso fazer uma coisa dessa. Não porque eu não respeite a sua religião, eu respeito e vou protegê-la, mas que eu tenho medo do que os meus seguidores vão interpretar desta minha atitude e eles queiram construir uma mesquita aonde eu orei e destruam o templo, né, mais sagrado do cristianismo, que é o do Santo Sepulcro. Ele orou fora do templo, eu conheci, estive lá 3 vezes. Ele orou fora, junto os dois, o patriarca de Jerusalém e o califa do maior império na época, oraram do lado de fora. E, de fato, os seguidores construíram uma mesquita chamada Mesquita de Omar, do lado da igreja do Santo Sepulcro. Então, o que Mehmet fez é absolutamente anti-islâmico, porque está no Alcorão. O Alcorão é como se fosse a Bíblia para os cristãos. Como se fosse, não, é a Bíblia dos muçulmanos. E lá está dizendo: protegei os cristãos, protegei os judeus. Tocar neles é infringir uma ordem de Deus, porque eles consideram aquele livro a última religião revelada por Deus diretamente, né, que é quando Maomé recebia, né, as chamadas suratas do anjo Gabriel, que era o intermediário com Deus. Isso conta a lenda, né? Então aquilo que ele fez, ele transformou esta igreja numa mesquita. Ou seja, cometeu uma barbaridade. Isso não chegou a durar 500 anos, que o Império Otomano desabou, 1918, acabou a guerra, em 19 veio a Conferência de São Remo, dividiu o espólio do Império Otomano, 23 Lausanne homologou e criou a Turquia. Na Turquia entrou aquela turma, os chamados jovens turcos, né, liderado pelo Mustafa Kemal Atatürk, não é o nome dele, é o apelido dele. Atatürk em turco, na língua turca, é o pai dos turcos. Atatürk fez uma revolução, ele ocidentalizou a Turquia e laicizou. Ele tornou a Turquia o país mais muçulmano do mundo. 99% do povo professa o islamismo. Mas é o país mais laico do mundo. Qualquer demonstração de religiosidade o Estado proíbe. As mulheres não podem usar véu em lugar nenhum. Então, o que fez o Atatürk? Ele secularizou, esse é o termo, né? Isso aqui não vai ser nem igreja nem mesquita, transformou em museu. Né? Ele vira presidente da Turquia em 23. Em 31, ele fecha a mesquita, fica 4 anos fechado. Em 35, ele reabre como museu, que é o lugar mais visitado lá. Ora, semana passada, dia 10 de julho, um órgão chamado Conselho de Estado da Turquia
toma uma decisão, o Conselho de Estado é equivalente ao Supremo Tribunal Federal para assuntos administrativos. O nosso Supremo aqui trata de tudo, Constituição, administrativa, criminal, etc. Lá são 2 Supremos. Este Conselho de Estado é equivalente ao Supremo para assuntos administrativos do Estado turco. Portanto, não é um órgão de governo que Erdogan manda na Turquia, ora como primeiro-ministro, ora como presidente, desde 94. A era Erdogan, né, vai para 30 anos. Só o PT, e Lula e Dilma que não podem ficar 4 mandatos pelo voto direto. Eu fui ver o mandato da Angela Merkel, já vai para 15 anos. E a popularidade dela está lá em cima. Então, qualquer governo, todo mundo pode ficar quanto tempo for. Só aqui que não pode, pelo voto direto, né, os caras têm que dar o golpe, como fizeram em 2016. Eles perderiam, nós sabemos disso. O PT ia para o 5º mandato. Né? Então, a situação ali é uma decisão geopolítica. Apesar de ser um órgão de Estado, este conselho, os membros dele são indicados pelo governo, que nem o nosso aqui, o presidente aqui indica os membros do Supremo, passa pelo Congresso, e aí ele fica lá até morrer, vitalício. Portanto, o Erdogan, que está há 24 anos no poder, né, ele então tem a quase totalidade dos membros do Conselho. Então, quando o Conselho toma uma decisão, é ele mandando o Conselho tomar uma decisão. Né? Porque Erdogan é de um partido islâmico moderado. Né? Ele tem intenção de voltar à islamização da Turquia e, inclusive, irritou os militares já 2 vezes nesses 26 anos, que quase tem um golpe contra ele, porque dizem que os militares são os guardiões da laicidade do Estado desde 1923. Né? Sempre que tem algum sinal de islamização, os caras entram e dão um golpe mesmo. Ali é golpe vários na história. Né? Bom, então, o partido do Erdogan chama AKP. Eu não sei a sigla falar em turco, mas é Partido da Justiça e do Desenvolvimento. Ele é um partido islâmico moderado. Ele gostaria de voltar a islamizar, né, a Turquia como um todo. Né? Não assim criar um Estado teocrático, mas aumentar a islamização, permitir o uso de véu em qualquer lugar. Né? Bom, as consequências geopolíticas disso. Erdogan sonha em restabelecer o chamado califado. O califado chamou... a origem do califado vem daqueles 4 primeiros califas. Né? Omar, Othman, Ali, são os 4... e Othman, né? Eles são os 4 chamados califas bem orientados, né? Que sucederam o Maomé. Depois teve dezenas de outros, mas esses são os 4 mais famosos, os primeiros, né? Não nessa ordem que eu falei aqui agora. Mas o Erdogan sonha em ser o novo califa otomano. E essa posição dele, ele articula com grupos que nós ficamos até estarrecidos. A Al-Qaeda, por exemplo, aquele grupo que agia no Afeganistão, que diz aí a CIA que foi eles que fizeram estes resultados. Que eles fizeram o atentado às Torres Gêmeas, né? O Al-Qaeda do Bin Laden, né? Ele se articula com um grupo extremamente conservador e de direita no Egito chamado Irmandade Muçulmana, né? O Hamas em Gaza, na Palestina, tem ligações com a Irmandade Muçulmana. Então, é uma articulação no campo da direita. Né? E, em certos momentos, ele faz um jogo pendular na política internacional e na diplomacia. Ora, ele está com os Estados Unidos, ora, ele está com o mundo árabe, muçulmano e tal. Ele é muito pendular. Nesse exato momento, por exemplo, ele apoia o presidente, entre aspas, né, nomeado pelo imperialismo na Líbia, e todo mundo árabe, a Rússia, a China, todo mundo apoia um general, Khalifa, o nome dele, né? Khalaf, que é da oposição e vai tomar o poder a qualquer momento. Então, Erdogan está, neste momento, na contramão da história. Né? A Turquia é o único país da Europa inteira, da Ásia, aliás, que é membro da OTAN, então tem muita desconfiança em relação à ação da Turquia. A transformação de Mesquita, além de diminuir as visitações, vai causar um tensionamento no mundo muçulmano. Então, é isso. Professor Legene, muito obrigada por mais essa aula que você dá aqui para a gente. Um beijo grande, até quarta-feira que vem. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Até.